áreas da sua vida. Nós falamos que Deus abençoe, que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada em todas as áreas da sua vida. Nós falamos no último episódio, na última mensagem, sobre a fé e obediência. Foi justamente o que Abraão fez, obedeceu. Já falamos sobre a fé tempos atrás. A obediência se torna muitíssimo importante na vida daquele que crer na promessa. Só obedece quem crer. Só segue a voz de Deus, a orientação de Deus, aquele que crer. Foi o que Abraão fez, Josué, Moisés, os heróis da fé. Se eu for ficar citando, vou passar a manhã toda falando sobre isso. E existe uma mensagem na Bíblia que fala das bênçãos decorrentes da obediência, o que acontece na vida daquele que obedece, aquele que crê. A fé e a obediência andam juntas, como falamos. E no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, para você entender, não há segredo. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se você prestar atenção na lei, se você prestar atenção no que Ele deseja, se você realmente obedecer à sua voz, Ele não está dizendo se você ir na igreja e ficar rodopiando na igreja, dando glória a Deus. Não está dizendo se você vender a sua casa. Ele não está dizendo se você passar 10 dias em jejum, não. Deus, Ele não quer muito de nós. Ele quer uma entrega verdadeira, obediência verdadeira, o temor verdadeiro. É claro que é importante você fazer um jejum, é importante você orar, fazer um propósito, mas o que Deus está procurando são pessoas que o sirvam com sinceridade. Uma das coisas que Deus mais admira em um ser humano é a sinceridade. Por exemplo, você está aí me ouvindo agora. Você fala assim: Senhor, eu quero te servir, mas eu estou sendo sincero com o Senhor, eu não estou conseguindo obedecer em tal coisa. Me ajuda. Ele se agrada mais do que você se apresentar a Ele com hipocrisia. Então, quando existe um coração obediente, verdadeiro, sincero, isso chama a atenção de Deus. Isso agrada a Deus. A sinceridade é você procurar ser moldado segundo a vontade dEle. É você entender que você precisa se entregar de corpo, alma e espírito, mas sem hipocrisia. Porque muitas pessoas fingem, estar servindo a Deus perto das pessoas, mas quando está longe demonstra realmente o seu caráter. É uma pessoa, um agressor dentro de casa, uma pessoa mau caráter no seu trabalho. Então, ela talvez perto do pastor, dos irmãos da igreja, ela demonstra ser uma pessoa de caráter, mas Deus não tem como enganar. Aí, mas voltando aqui à questão da obediência, que isso é um outro assunto, sempre dá uma fugidinha para isso, sinceridade, caráter, mas ele diz aqui: se você ouvir a voz do Senhor, se você obedecer a voz dele, os meus mandamentos, e quais são os principais? Ele deixou Moisés 10, que os 10 se resumem em 2, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque você amando a Deus, você vai obedecer a palavra dele. Você amando a ele, você não vai viver na prostituição, na mentira, no adultério, não vai. Se você amar o seu próximo, você também não vai desejar o mal ao seu próximo. É o resumo ali
dos 10 mandamentos, os 2 que Cristo ele mencionou no Novo Testamento. Então, se nós ouvirmos a voz dele, inclinarmos a ele e obedecer os mandamentos, ele vai te exaltar sobre todas as nações. O que é exaltar? É fazer você ser reconhecido. É fazer as pessoas notarem que existe em sua vida um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Talvez você é conhecido onde você mora pelos problemas que você enfrenta. Você passa na rua, a pessoa comenta assim: tá vendo? Aquela ali é fulano de tal que o marido vive traindo. Tá vendo aquele ali? Aquele ali é o que vive desempregado. Às vezes as pessoas conhecem você pelos problemas que você tem enfrentado. São exemplos que eu estou te dando. Mas o que Deus quer fazer na vida daquele que obedece é que as pessoas olhem e vejam: poxa, fulano de tal, ele é diferente. A prosperidade na vida dele, a família dele é tão unida. As pessoas no seu trabalho, não, o trabalho dele é um trabalho excepcional, excelente. É o que Deus quer que as pessoas vejam na sua vida. É que você seja reconhecido pela grandeza dele, a grandeza dele na sua vida. Ele é próspero, ele tem saúde, ele é temente a Deus. No lugar da vergonha, tereis dupla honra. É o que Deus almeja fazer na vida daqueles que obedecem. E diz assim no versículo 2: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, se você for obediente, se você andar no temor, se você andar para agradar ao Senhor, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Presta bem atenção. Olha aqui. Quer dizer, escute aqui, melhor dizendo. Você tem que ser uma pessoa que tem que entender que você não tem que correr atrás da bênção. Como assim correr atrás da bênção? A pessoa que corre atrás da bênção é aquela desesperada, sabe? Ela vive mudando de igreja, ela vive mudando de religião, ela vive perdida. Ela vai, um exemplo, está aqui no Goiás, a bênção está em São Paulo, ela vai em São Paulo atrás da bênção. A bênção está no Rio de Janeiro, vai no Rio. Está lá nos Estados Unidos, vai nos Estados Unidos. Ela vive correndo atrás daquilo que ela acha que vai trazer para a sua vida resultado. Mas só te falar uma coisa: aquele que obedece, as bênçãos vêm sobre a vida dele, sobre a vida dela. A oração de um homem, de um ungido de Deus, é importante para a sua vida, é importante. Mas é inútil você ficar correndo atrás da bênção, atrás de homens, porque o socorro que vai vir na sua vida não vem de homens, vem do Senhor. Vem do Senhor. E você fala assim: mas quem é você para estar falando isso para mim? Eu não sou nada, mas o Deus que me escolheu, Ele é tudo, Ele que faz todas as coisas. Ele usou uma mula para falar com o homem. Você está entendendo? Não é o ser humano, não é o título tal que vai trazer benefício na sua vida, mas que vai trazer resultado na sua vida é você obedecer a palavra. Quando Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ser tu uma bênção. Deus estava dizendo assim: a partir de hoje, Abraão, as bênçãos vão te alcançar, não você correr atrás das bênçãos. E é o que Deus deseja fazer na sua vida, almeja fazer na sua vida. E isso será fruto, será o resultado da sua obediência, fruto da sua obediência. E diz mais assim a palavra, depois eu vou voltar aqui: bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das suas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Simples assim. Aonde a pessoa que é obediente à voz de Deus, ela vai, aonde coloca os seus pés é abençoado. É no campo, é na cidade. Ele é bendito ao entrar, bendito ao sair. Sabe por quê?
porque a bênção acompanha ele. A bênção está dentro dele. E aonde coloca as suas mãos é abençoado. Você está entendendo? Não está dizendo aqui, a palavra não está dizendo assim, se o pastor ouvir minha voz, a bênção é só para o pastor, é só para o bispo, para o apóstolo, para o padre, para o obreiro da igreja, não. É quem ouvir a voz. Ele não está dizendo aqui, bendito seja o sacerdote, o levita. Você está entendendo? Ele não está fazendo exceção de pessoas aqui, dizendo que a bênção é para aquele que está na igreja 24 horas. É para aquele que está pregando a palavra dele. Não. Isso aqui é para todos que creem, que obedecem. Se você está, por exemplo, conhecendo a fé agora, é para você também. Ah, mas eu estou tanto tempo dentro da igreja e isso não acontece na minha vida. Então você tem que sondar a sua vida e ver o que está acontecendo. Porque isso aqui é promessa de Deus para aqueles que obedecem. Não é para líderes religiosos. Não é para aquele que tem 100 anos de igreja. Não. É para aqueles que obedecem. Ser abençoado, ser bendito aonde for. E olha só o que diz o versículo 7 aqui. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. É assim que acontece. E quem são os nossos inimigos? É a inveja, é a obra de magia negra, é a miséria, é a doença. Eles vêm contra você por um caminho, mas fogem por 7, porque o Senhor derrotará os seus inimigos na tua presença. Ou seja, não há quem poderá resistir o poder de Deus na sua vida, porque você é obediente. Obediência. A obediência é a entrega total. É a entrega verdadeira. É muito forte a palavra. O versículo 8, para entender melhor ainda, está bem aqui, ó. O pastor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. Amém? Amém não. Não está dizendo que o pastor vai determinar, o bispo vai determinar, o obreiro não. Está claro aqui, ó. O Senhor, presta atenção, determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Seus celeiros e seu trabalho, a sua casa. E em tudo o que colocares a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aonde você colocar a mão, prospera. Aonde você colocar as mãos, Deus abençoa. Aonde você colocar as suas mãos, a saúde. Aonde você colocar as suas mãos, as brigas não prevalecem. Aonde você colocar as suas mãos, o casamento é abençoado. A sua casa abençoada. Tem pessoas que têm prazer mais de estar dentro do trabalho do que dentro de casa, porque a casa está carregada de problemas. Sabe o que é ruim ainda? E muitas dessas pessoas têm, meu Deus, vivo e poderoso, mas a opressão é tão grande dentro da casa dele, da casa dela, que ela não consegue ter paz. Só que a pessoa não consegue estar cega espiritualmente, que não consegue entender que dentro dela um Deus vivo e poderoso, que pode mudar a história da vida dela. Mas o que está faltando? Está faltando justamente obedecer e crer na promessa. Crer na promessa. Você tem que parar de ser, posso ser bem realista com você? Chaveirinho de pastor, meu amigo. É importante você na igreja? Sim. É importante sim você ouvir a palavra. Mas não depender de homem não. Você não depende de homem não. Você tem que depender de Deus. Aprenda isso. O pastor está ali, o líder está ali para te ensinar, sabe? Para poder fortalecer você. Tudo bem, mas você tem que depender aqui de Deus. Abrir os seus olhos. Existe pessoas que acaba culto, tá lá para um irmão, para outro irmão. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Sabe? Querendo migalhas. Sabendo que Deus não quer entregar para você migalhas. Deus quer entregar para você a grandeza dele. A totalidade de Deus na sua vida. A majestade dele. Mas depende de quem? Depende de você. Você tem que despertar. Você tem que despertar a sua fé. Você tem que despertar dentro de você a obediência. Crê na promessa. Está aqui, ó. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão
todas essas bênçãos, a bênção vai alcançar você. Você vai parar de ficar ali dependendo. O pastor ora por mim, oh meu Deus do céu. Se o pastor orar, se o pastor orar o quê? Se você obedecer a palavra. O pastor ora, intercede, homem de Deus, mas você tem que parar com isso, meu amigo. O pastor está ali para poder estar orando para pessoas fracas na fé. E você não é fraco na fé, não. Você já conhece a palavra. Então desperta. Desperta. Você está ali para levar pessoas fracas para poder conhecer a Deus e aprender a palavra. Mas você não tem que ficar dependendo de homem, não. Você tem que depender de Deus. Depender de Deus. Está complicada a situação? Dobre os joelhos no seu quarto, vai orar. Ou dentro da igreja mesmo. Entenda bem, não estou querendo que você se levante contra pastor de forma alguma. Quero que você desperte a obediência, ou desperte a fé, desperte, seja um homem de Deus ousado, uma mulher de Deus ousada, e creia nas promessas e o cumprimento dela na sua vida. Então depende de você. Está aqui, ó. O Senhor determinará, o próprio Deus determinará que a bênção esteja nos seus celeiros. E tudo que colocares as mãos te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. É forte demais. Desperta. É como falamos sobre Abraão. Sai da tenda, sai do monótono, do comodismo. Desperta. Eu vou orar por você. Depois você continua lendo aqui. Tem aqui depois, no versículo 15, o castigo da desobediência também. Você pode ler também. Lê. Para você agregar na sua vida espiritual, para você despertar. Meu amado, meu irmão, minha irmã, acorda. Acorda, Deus está presente perto de você. Tão perto, você não imagina. Ele só quer uma atitude sua. Tá? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai, como eu queria entrar dentro do coração dessa pessoa e fazer essa pessoa entender tua vontade. Fazer essa pessoa entender o teu querer, o desejo do Senhor na vida dele, na vida dela. Que o Senhor não escolheu ele e ela para ser envergonhado, para ser, meu Deus, um chaveirinho de pastor, ficar dependendo de homens. Não, meu Pai, eu queria que o Senhor despertasse essa pessoa, para essa pessoa acordar e ser dependente do Senhor e ver, meu Deus, o cumprimento da sua palavra, meu Deus, na vida dele, na vida dela. Pai querido, então faça isso acontecer, para que essa pessoa colha os frutos daquilo que o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela. Que as bênçãos venham alcançá-las, que a grandeza do Senhor esteja presente a partir desse exato momento na sua casa, no seu trabalho. Senhor, e não precisa de forma alguma, não precisa de um ritual, não. É simplesmente essa pessoa falar assim: a partir de hoje eu vou obedecer, as bênçãos começam a alcançar. Então eu te peço, opera os teus sinais, as suas maravilhas. Eu determino que essa semana seja uma semana carregada de bênção, em nome de Jesus. Amado irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, não precisa de um ritual, não precisa de anos, meses. É obediência. Abraão, quando foi chamado, ele foi. E a partir daquele dia, o nome dele mudou. A vida dele, a sorte dele mudou, melhor dizendo. Sê tu uma bênção. E eu declaro com o nome de Deus, você crendo ou não, mas se você crê na palavra, sê tu uma bênção. Que Deus abençoe.